Bom dia, queridos alunos aí do terceiro ano, um abraço para vocês, bem forte, desejo a vocês muita saúde, que vocês estejam bem, os familiares de vocês nesse momento difícil, mas vai passar. Então vamos lá, nossa aula de hoje, muita alegria, fé no coração, que Deus nos abençoe. Muito bem, como esse mês de agosto ficou estabelecido aí que nós estaremos retornando, fazendo algumas revisões com vocês. Hoje nós vamos revisar o conceito, né? A ideia de democracia, comparando a do autoritarismo, certo? Professor, autoritarismo é importante para as sociedades? Bom, eu como educador, como professor, acredito que sim. Em determinados momentos da história, foi a força, a determinação do autoritarismo, de um governo mais autoritário, mais forte, mais firme, mais decidido, no sentido de tomar as decisões mais rápidas. É claro que um só mandando fica mais fácil, né, das decisões, do que muitas pessoas, com certeza, né? Então eu acredito que cada momento da história exige um comportamento diferenciado. Então os países aí, alguns países, nós temos exemplos e bons exemplos, de alguns países aí que em algum momento da sua história teve, né, um governo autoritário, forte, de pulso firme. Deixando bem claro, gente, não defendo um governo autoritário. Estamos fazendo uma análise aí das consequências de um e de outro. Um governo autoritário, ele, em determinado momento da história do seu país, ele pode ser benéfico, sim, né? O povo, muitas vezes, a sociedade precisa de decisões firmes, fortes, né? E rápidas, ágeis, digamos assim. E muitas vezes isso no governo autoritário favorece aí a tomada de decisão e também favorece, claro, a resolução de alguns problemas existenciais aí, de momento. Porém, nós, né, sabemos, claro que as consequências também são graves, né? Porque existem vários tipos de governos autoritários. Então, o autoritarismo em si, ele pode sim, em alguns momentos, ser benéfico. Agora, o governo autoritário, muitas vezes, ele tende a ultrapassar os limites aí da ética, da moral, dos costumes, aos quais a sociedade moderna está acostumada, está habituada. Então, hoje, dentro de um contexto moderno, de sociedade, não cabe um governo autoritário, né? Na concepção aqui do professor. Agora eu estou dando a minha opinião, certo? Beleza? Então vamos lá. O sistema democrático, a democracia, hoje, na concepção moderna de indivíduo, de sociedade, é o sistema que melhor atende, né, às necessidades aí, com seus defeitos, com suas dificuldades, né? Como eu citei antes, por exemplo, a dificuldade de se aprovar uma lei, a dificuldade de se entrar num consenso, de se trabalhar em conjunto. Muitas pessoas pensando ao mesmo tempo, decidindo ao mesmo tempo, gera sim uma reflexão, né? Porém, é assim que deve ser. Por quê? Porque essas pessoas hoje representam também uma diversidade muito grande de pessoas dentro da sociedade. Então, a nossa sociedade hoje tem inúmeros anseios, inúmeros desejos. Então, no sistema democrático, por exemplo, os nossos representantes, deputados federais, eles representam e decidem em nosso nome. Cada estado tem seus representantes, certo? Junto à Câmara Federal, os deputados federais, tem seus senadores no Senado e também participam da escolha do seu presidente.
E isso favorece um conceito de maior legalidade, de maior justiça, de maior igualdade. E também, claro, por que não, de uma ética moral, social. Porque na medida que a sociedade escolhe o seu representante, estamos diante da vontade dessa sociedade. Então o sistema democrático hoje ele abraça mais fervorosamente, né, digamos assim, usar essa expressão, coerentemente, né, os anseios da sua sociedade, certo? Por mais que seja mais complicado, nós temos presenciado em algumas disputas, tudo, mas isso tudo faz parte da vontade da população, do povo. Porque o povo também é um povo que questiona, que discute, que troca ideias, que se discorda, que concorda. Então a sociedade ela é uma mistura de saberes. E aprendemos e convivemos juntos, uns aprendendo com os outros, certo? Então, assim, quando nós vemos lá, mas a Câmara não se entende com o Senado, não se entende com o presidente, nós estamos acompanhando isso, um persegue o outro, um questiona o outro. Desde que nós separamos, né? Claro, nós saibamos separar a função de cada um dentro do contexto político, social, é o essencial para nós. Então, nós poderíamos dizer, então, que o sistema democrático é onde o povo participa, o povo ajuda nas decisões, é onde o povo influencia as decisões, é onde o povo é um ser ativo dentro da sua sociedade, nas relações políticas e sociais, certo? E podemos dizer que no autoritarismo o povo fica à margem. O que é estar à margem, professor? É estar aquém. Não participa, não dá opinião. Quando dá, é reprimido, muitas vezes com violência, né? Daí eu questionei com vocês, eu citei para vocês o autoritarismo em que em alguns momentos foi importante, em alguns povos, foi porque fez desse povo um povo mais forte, uma sociedade mais consciente, mais organizada, né? Digamos assim. Mas hoje, no conceito moderno de sociedade, isso não encaixa mais. Nenhuma sociedade, nenhum povo, nenhuma nação moderna se vê enquadrada, né, dentro de uma caixinha, certo? Sendo reprimida pelos cantos, forçada a fazer tudo a todo momento, sem liberdade. Então a liberdade para esse contexto de democracia talvez seja a expressão maior da sociedade. Hoje, o que o ser humano, a sociedade em si, mais deseja? Liberdade. Ser livre. Ter condições de viver por si só e não depender do governo. Não depender digamos assim, agora eu vou dar um exemplo bem chucro, não depender do SUS. Ter condições de pagar seu plano de saúde. Isso é liberdade, gente. Entende? Está dentro de um contexto de liberdade, né? Poder falar, poder se expressar a hora que deseja, ter vontade própria, não seguir regras desumanas, digamos assim. Então, por que, professor, que o senhor está falando tudo isso? Eu estou falando isso para que vocês reflitam um pouquinho do que é ser uma sociedade moderna, democrática, e de que a dificuldade de se vivenciar um Estado autoritário, certo? Um grande abraço a vocês, vocês tiveram aí o texto, quem não leu, leia, quem não viu as nossas videoaulas, veem. As videoaulas do segundo bimestre estão todas aí no canal do YouTube, né? As minhas videoaulas, eu gravei com o maior carinho para vocês. Desejo a vocês uma ótima semana, uma boa aula. E que Deus proteja cada um de nós, nossos familiares. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.